para gravar a aula. Beleza. Agora sim, tá tudo em ordem. Então, impulso, representado pela letra I, quantidade de movimento, representado pela letra Q maiúsculo. Quem chegou nesses conceitos foi o Isaac Newton, aquele mesmo do livrinho, Isaac Newton e sua maçã. O Newton que descreveu as leis da natureza, que nós chamamos como as 3 leis de Newton. Primeira lei de Newton, que nós falamos, primeira lei da natureza, nos dizia que a força resultante era igual a zero, só para lembrar. E aí, quando a força resultante era igual a zero, nós chamávamos essa lei de lei da inércia. A segunda lei de Newton, que era o princípio fundamental da dinâmica, ela era um caso onde a força resultante não era igual a zero. E nesse caso, que a força resultante não é igual a zero, que o corpo não está em inércia, a força resultante, ela equivale ao produto da massa pela aceleração do corpo. É com essa lei aqui que eu vou estar trabalhando hoje. E a terceira lei de Newton, ela é conhecida como o princípio da ação e reação. E ela nos dizia que as forças existem aos pares. Então, a toda ação existia uma reação. Essas forças não estavam nos mesmos corpos, e aí nós sabíamos que, como elas não estavam nos mesmos corpos, elas não se anulavam. E o que mais nós sabíamos? Que elas tinham a mesma direção, mesma intensidade, porém sentidos opostos. E foi isso que nós falamos nas leis de Newton. Porém, para Newton chegar nessas 3 leis da natureza, Newton partiu de outros 2 conceitos que ele havia definido. Ele primeiro definiu o conceito de impulso, depois ele definiu o conceito de quantidade de movimento. O que vem a ser impulso, fisicamente falando, tá? Eu consigo dar um impulso numa bola, eu consigo dar um impulso em um objeto, isto é, eu tenho lá um objeto, vamos imaginar que seja uma bola, essa bola está parada, tá? E eu vou dar um impulso nela, eu vou dar um peteleco nela, vou dar um empurrão nela. Isto significa, fisicamente falando, que eu vou aplicar uma força sobre essa bola. Então, dar um impulso significa aplicar uma força. Porém, qual que é a diferença, então, entre impulso e força? Quando eu defino a grandeza impulso, eu estou pensando que essa força, ela está atuando nesse corpo durante um certo intervalo de tempo, tá? Se essa força for uma força constante, isso é, eu estou empurrando aqui o meu corpo por todo esse percurso com essa força F, o impulso vai ser um impulso grande, porque quanto mais tempo eu aplicar a força, mais impulso eu estou dando. O impulso também vai ser maior de acordo com a intensidade da força. Quanto maior a intensidade da força, maior é o impulso também. Então, Newton definiu que o impulso era uma grandeza que estava diretamente relacionada à força, tá? Diretamente relacionada por quê? Porque quanto maior a força, mais impulso um corpo recebe. E também estava diretamente relacionada ao intervalo de tempo no qual essa força era aplicada. Quanto mais tempo eu aplico a força, mais impulso eu dou a este corpo. Força é uma grandeza vetorial. Tempo é uma grandeza escalar. O produto de um escalar por um vetor me dá como resultado um vetor. Então, nós consideramos aqui, ó, que a grandeza impulso é uma grandeza física do tipo vetorial. Isso é, impulso tem módulo, impulso tem direção e impulso tem sentido. Então, Newton definiu a grandeza impulso. Qual é a unidade desse impulso? A unidade do impulso, ela vai ser unidade da força, newtons, vezes a unidade do tempo. E a unidade do tempo é segundos. Então, a unidade do impulso, newton vezes segundo. Se quiser, a gente também pode escrever da seguinte maneira. O newton, a unidade newton, vem lá da unidade da massa e da unidade da aceleração. Então, o newton seria quilograma
vezes metro por segundo ao quadrado. Vem lá de M vezes A. E a unidade Newton. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Vezes segundo do tempo. Ó. Então, eu posso escrever ainda, cancelo esse segundo com esse segundo, como unidade do impulso, aí vai ficar mais letrinhas, né? Posso usar como unidade do impulso quilograma vezes metro por segundo. Aqui uma outra unidade para o impulso, tá? Então, posso responder em Newton vezes segundo e posso responder em quilograma vezes metro por segundo. Então, Newton definiu o impulso. Vamos lá. Agora, como é que Newton definiu quantidade de movimento? Imaginem vocês, de novo, que essa bolinha está parada. Se essa bolinha está parada, eu vou dizer então que ela não tem movimento nenhum. Se ela não tem movimento nenhum, a quantidade de movimento dela vai ser zero. Não tem velocidade. Quantidade de movimento nenhum. Porém, se eu aplicar nela um impulso, isso é, se eu aplicar nela uma força, o que acontece com essa bolinha? Se eu vou lá e dou um chute nela, essa bolinha vai adquirir uma velocidade. O que significa que essa bolinha passou a ter uma certa quantidade de movimento, tá? Tem velocidade, tem uma certa quantidade de movimento. Vejam, a velocidade mudou, tá? Se a velocidade mudou, teve algo que aconteceu para essa velocidade mudar. O que foi que aconteceu? Teve uma ação, teve uma força atuando. Ou eu posso dizer que essa bolinha recebeu um impulso, e esse impulso modificou a quantidade de movimento que essa bola possuía. Então, inicialmente, não tinha quantidade de movimento. Agora, tem velocidade, tem movimento. Então, tem uma determinada quantidade aí de movimento dessa bola. E aí, eu já estou igualando, ó. Toda vez que eu dou um impulso, eu modifico, eu faço uma variação na quantidade de movimento do corpo. Tá? Mas o que é essa tal de quantidade de movimento? Né? Para Newton, quanto mais velocidade um corpo adquirir, maior vai ser a quantidade de movimento dele. Porém, essa quantidade de movimento está relacionada com a massa. É mais difícil eu colocar um corpo que tem grande massa em movimento do que eu colocar um corpo que tem pequena massa em movimento. Então, quanto mais massa tiver um corpo, mais impulso eu vou ter que dar para ele, certo? Então, maior também vai ser a quantidade de movimento que ele vai ter que adquirir aí nesse percurso. Então, quantidade de movimento foi definida por Newton como produto da massa pela velocidade. Velocidade é uma grandeza vetorial, massa é uma grandeza escalar. Então, quantidade de movimento vai ser uma grandeza vetorial também. Se eu pensar aqui do lado esquerdo, impulso é uma grandeza vetorial. Se impulso é o mesmo que variação da quantidade de movimento, isso significa que a quantidade de movimento é vetorial também. Unidade da quantidade de movimento. É a mesma unidade do impulso. Tá, mas você disse que quantidade de movimento era massa, massa em quilogramas, vezes velocidade. E velocidade é metros por segundo. Tá, mas quilograma vezes metro por segundo também é unidade de impulso. Olha lá, ó. Impulso é Newton vezes segundo. Aí eu escrevi que o Newton era quilograma metro por segundo ao quadrado, vezes o segundo aqui do tempo. Sumiu um segundo. Isso aqui é unidade de massa. Metros por segundo é a unidade de velocidade. Então, eu fico com massa vezes velocidade. Se quiser, pode falar que a quantidade de movimento é dada em Newton vezes segundo. Ok? No sistema internacional é Newton vezes segundo. Significa que a massa tem que estar em quilogramas, os deslocamentos em metros e os tempos em segundos, Gui, no sistema internacional, tá? Eu poderia ter feito o caminho inverso para falar com vocês.
qual seria o caminho inverso? O caminho inverso seria o seguinte, olha. Newton, na sua segunda lei, nos disse que força resultante é massa vezes aceleração. Está lá no livro, até do Isaac Newton e sua maçã, né? Newton propõe ali nos princípios da física essas 3 leis, né? Força igual a massa vezes aceleração era uma delas. Força, vou deixar aqui, ó, F. Aceleração, eu sei calcular. Mantive o F, mantive o M. A aceleração, nós sabemos que é variação de velocidade dividida por intervalo de tempo. Ok? Eu vou pegar esse intervalo de tempo que está dividindo e vou levar ele para o outro lado multiplicando. Eu vou ficar, então, com força vezes intervalo de tempo igual a massa vezes variação de velocidade. Então, F igual a M vezes A. Tá? F vezes ΔT, por definição, F vezes ΔT é o que nós chamamos de impulso. Uma massa que está modificando a sua velocidade, está modificando a sua quantidade de movimento. Então, olha, dizer que impulso é igual à variação da quantidade de movimento é o mesmo que dizer que F é igual a M vezes A. Lembrando que essa variação de velocidade aqui, ela é velocidade final menos velocidade inicial. Então, vocês vão ver que vários dos exercícios, vocês não vão usar nem expressão impulso igual a força vezes tempo, vocês vão usar F igual a M vezes A. Por quê? Porque é a mesma coisa, tá? Só vai ter uma situação que a gente vai analisar, que é aonde a quantidade de movimento não varia. Isso é, vai ter situações que a quantidade de movimento não vai mudar. Para a quantidade de movimento não mudar, isso significa que a velocidade não mudou. Então, a velocidade é constante. Não se esqueçam que quando eu falo em velocidade constante, eu tenho que pensar que ela tem que ser constante no módulo, ela tem que ser constante na direção e ela tem que ser constante no sentido. Nada disso pode variar quando eu falo velocidade constante, porque velocidade é um vetor, tá? Então, se a velocidade não muda módulo, não muda direção, não muda sentido, ela se manteve constante, não teve modificação na quantidade de movimento. E se não teve modificação na quantidade de movimento, isso significa que não teve impulso, não teve uma ação atuando nesta situação. Isso é o mesmo que falar que o corpo está em inércia, é o mesmo que falar que a força resultante é igual a zero. Porém, nós vamos dizer o seguinte: sempre que não houver modificação na quantidade de movimento, nós vamos dizer nessa situação que houve uma conservação da quantidade de movimento. Nós vamos ver que vai existir forças envolvidas nas situações. Porém, as forças que vão estar envolvidas nas situações são pares de ação e reação. Nenhuma delas é força externa, tá? A força resultante, nesses casos, vai ser zero, tá? Aí depois eu falo um pouquinho melhor para vocês dessas situações de conservação da quantidade de movimento. Eu vou pegar aqui alguns exemplos para vocês de exercícios tradicionais, né? Eu costumo falar exercícios tradicionais de física, tá? Que são aqueles que tem lá no livro, aqueles só para treinar o uso da formulinha, para treinar a unidade de medida. Então, exercícios mais de aplicação de fórmula, tá? Não exige grandes raciocínios aí da parte de vocês. Vamos pegar aqui alguns exemplos, só para a gente olhar. Então, definir impulso de uma força, tá? Estamos trabalhando aí com impulsos constantes.
Depois eu falo um pouquinho mais dos gráficos, princípio fundamental da dinâmica, que é a dedução do impulso, quantidade de movimento, e aqui algumas questões comentadas. Eu vou fazer aqui algumas questõezinhas, só para a gente ter uns exemplos resolvidos aí no caderno de física, tá bom? Então, primeira situação. Ao dar o saque viagem ao fundo do mar, num jogo de vôlei, um jogador aplica uma força de intensidade 600 newtons, ou 6 vezes 10 ao quadrado. Então, me deu aqui o valor da força F. E ele aplicou essa força ali na bola de vôlei durante um intervalo de tempo de 1,5 vezes 10 a menos 1 segundo. Isso é, 0,15 segundos. Intervalo de tempo bem curtinho. E o problema quer saber o valor da intensidade deste impulso da força. A força produziu impulso. Aqui é só aplicação da fórmula. Muito bobo esse probleminha. Impulso é força vezes o intervalo de tempo. Então, aqui eu sou obrigada a lembrar da expressão do impulso. Tá? O impulso, portanto, vai ser o 600, que é o 6 vezes 10 ao quadrado, que aparece no enunciado, vezes o tempo, que é 1,5 vezes 10 a menos 1 segundo, ou 0,15. O impulso, portanto, vai ser 6 vezes 1,5, que vai me dar 9. 10 ao quadrado com 10 a menos 1 me dá 10 a primeira, e 10 a primeira é 90. E aí eu não posso esquecer de colocar a unidade correspondente ao impulso. A unidade vai ser a unidade da força, que é Newton. Não vou pôr a barra, porque não é Newton por segundo, é Newton vezes segundo. Tá? Então, é só aí um exemplo muito bobinho de impulso. Vou descartar aqui e deixar a resolução do PowerPoint. Eu sei que algumas pessoas copiam o enunciado, então, como algumas pessoas copiam o enunciado, eu vou dar um tempinho aí, bem curtinho, para copiar este enunciado. É o tempinho aí de eu começar a chamada só, tá? Então, quem estiver presente na aula, por gentileza, põe S para mim no chat. Então, segundo eletro, hoje é dia 12. Vamos lá. Alexia tá aí, né? Salve, salve, Alexia. A Amanda Fernandes não costuma entrar na aula. Amandinha hoje entrou, não. Arthur tá por aí, põe um S para mim no chat, Arthur, se estiver presente. Caio, salve, salve, Caio. Clara, salve, Clara. Diego entrou já na penúltima aula, não sei se na última ele veio tirar dúvidas, Diego não. Edu, cadê o Edu? Salve, salve, Edu. Emerson, tá por aí, salve, Emerson. Enzo, salve, salve, Enzo. Gabriel Costa, bom dia, Gabi. Gabriel Toledo, ok, Gabi. Gabriel Ferreira não. Gui, o Gui Alves, isso, bom dia, Gui. O Gui Ramalho, ok. O Gui Gabriel, tá acordadinho o Gui Gabriel? Não. O Gui Penteado, Pincinato, salve, Gui. Gu, tá por aí o Gu. Ellen, cadê minha amiga Ellen? Ellen não está vindo mais nas aulas síncronas. Cadê a Elô? Elô também tá aí. E Henrique Bombardi. Também. Então, vamos lá. A Henrique tá aí. Bom dia, Henrique. Vamos para a próxima situação, para o próximo exemplo. Bom dia. Vamos lá. O que nos diz o próximo exemplo? É um exemplo que vai envolver gráfico. Então, vamos analisar
uma situação com gráficos. Eu esqueci de tirar. Desculpa, gente, meu telefone sempre toca de manhã e eu nunca lembro de tirar o som dele. Próxima situação. Exemplo 2. Uma partícula se movimenta sob a ação de uma força de direção constante e cuja intensidade varia com o tempo. Então, a força não está mudando a direção, mas está mudando o seu valor numérico, está mudando a intensidade, de acordo com o gráfico. Então, olhando o gráfico, a força começou valendo 12 newtons nos primeiros 2 segundos, a força era constante. Depois, o que aconteceu com essa força? Com o passar do tempo, de 2 até 6 segundos, essa força foi diminuindo, até que essa força deixou de existir e ela passou a ser zero. O problema quer saber quanto vale um módulo do impulso da força. Então, quanto vale aí um impulso? Mais um intervalo de tempo de 0 até 6 segundos. Como é que eu vou fazer para calcular um impulso quando a força está variando? Então, a primeira coisa, eu preciso lembrar. No gráfico, duas coisas para mim são importantes. A área e a inclinação da reta do gráfico. Agora, não é um gráfico de força e deslocamento. Se fosse um gráfico de força e deslocamento, eu estaria falando no conceito de trabalho, estaria falando no conceito de energia. Agora, eu estou num gráfico de força e tempo. A situação mais simples que eu posso ter num gráfico de força e tempo é aquele no qual a força não muda com o tempo. A força é constante. Se a força não muda com o tempo, eu não vou pensar em inclinação de reta, tá? A reta nem tem inclinação para eu pensar nela. Mas eu posso pensar em área. Então, num gráfico, ou eu olho inclinação, ou eu olho área. Para calcular a área desse gráfico, eu vou ter que fazer base vezes altura. A base corresponde ao intervalo de tempo, ao ΔT. E a altura corresponde ao valor da força constante. O que significa que se eu calcular a área num gráfico de força vezes tempo, de força por tempo, eu descubro uma grandeza física, sim. Porque existe uma grandeza física que relaciona força com tempo e multiplicando uma pela outra. E essa grandeza é o tal do impulso. Então, a área é numericamente igual ao impulso, ou posso dizer que ela é numericamente igual à variação da quantidade de movimento. Como eu tenho um gráfico de força vezes tempo, que eu propus aqui nessa primeira situação, constante, se isso é válido para um gráfico onde a força é constante, isso tem que ser válido em qualquer situação. Inclusive nas situações onde a força não é constante. Então, se eu tenho uma situação maluca onde a força não é constante, a área entre as curvas aqui da força e o eixo do tempo, essa área, também vai corresponder ao impulso e também vai responder à variação da quantidade de movimento. Se vale para um gráfico, vale para qualquer gráfico de força e tempo. Nesse problema, eu tenho um gráfico de força constante e força variando. Aqui eu posso calcular a área total, aqui sim, a área total é um trapézio, ou eu posso calcular essas áreas por partes. Então, se eu for calcular a área por parte, essa primeira área aqui, ó, é a área de um retângulo, ela é base vezes altura. Então, eu teria aqui uma área que seria 2 vezes 12. Essa área, portanto, vai corresponder a 24. Se a área é numericamente igual ao impulso, então aqui eu tenho 24 newton vezes segundo, nessa primeira área. Tá? Aí, se eu olhar a segunda área, na segunda área é a área de um triângulo. E a área de um triângulo, ela é base maior, é base vezes altura, dividido por 2.
Posso calcular como a área de um trapézio. Base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. Mas aqui eu separei em duas áreas. A base mede 4, a altura mede 12, nesse triângulo, dividido por 2. O que também vai me dar uma área de 24 newtons segundo. Impulso, né? 24 newtons segundo. Portanto, nós vamos dizer que o impulso da força que atuou de 0 até 6 segundos vai ser 24 mais 24. Ou se quiser, eu já ponho direto. 48 newtons segundo. Então, feito aí o item A. Vamos para o item B. No item B, ele quer a intensidade da força constante que produz o mesmo impulso. O que significa ser o mesmo impulso? Então, ao invés de eu ter uma força que começou constante e depois variou, produzindo aí um impulso de 48 newtons, eu quero uma força que vai ser a mesma o tempo todo, tá? Uma força que vai ser sempre a mesma. Quanto tem que valer essa força para que esse impulso, para que essa área aqui seja 48 newtons segundos? Então, eu vou pensar, posso pensar num gráfico, posso pensar na expressão. Impulso é força vezes intervalo de tempo. Eu quero que o impulso seja de 48 newtons segundos. Então, eu vou ter que aplicar uma força constante nesses 6 primeiros segundos de intensidade, 48 sobre 6, o que vai me dar 8, de 8 newtons. Então, aplicando aí uma força de 8 newtons constante durante 6 segundos, eu consigo aí o mesmo impulso, a mesma variação na quantidade de movimento, do que se eu ficar variando a força, igual eu fiz no gráfico do enunciado desse exercício. Tá? Vou tirar os meus rabiscos. Vou deixar aqui a resolução de PowerPoint para vocês. Ok, Ellen. Tudo bem. O meu hoje de manhã também não queria ligar, Ellen. Eu acho que os nossos computadores estão preguiçosos nessa quarta-feira. Eu demorei até para conseguir entrar no Meet hoje de manhã, na primeira aula. Eu entrei, não sabia se eu tinha entrado. Pode ser, né? Ficou tudo mais lento, né? Continuando aqui a chamada. Iago, se estiver presente, põe um S para mim no chat. Iago. Pessoal, esse exercício aqui tá faltando, acho que a resolução do item B do PowerPoint. Deixa eu ver. Tá faltando o item B. Deixa eu voltar aqui e colocar o item B para vocês. Eu não sei se vocês estão copiando do PowerPoint ou não, mas está faltando aqui o item B. Tá só o item A. Acabei de olhar aqui, só tem o item A. 48, força, o tempo é 6. 48 sobre 6 é a força, portanto, a força é 8 newtons. Não sei se vocês estão tirando print da tela, se vocês estão copiando, mas aí, ó, tá completinho. Iago, tá por aí, Iago? Se estiver, põe um S para mim no chat. O João Pedro nunca entra na aula síncrona, então bem provável que não está aí. Ju está presente, salve, salve, Ju. Calil tá por aí, Calil. Salve, bom dia, Calil. Lian entrou na aula hoje, salve, Lian. Marcelo tá por aí, salve, Marcelo. Maria Lu, ok, bom dia, Maria Lu. Matheus Soares, salve, salve, Matheus. Paulo Martins nunca entra nas aulas síncronas. Paulo Sérgio, salve, Paulo. Pedro Henrique, bom dia, Pedrinho. Pedro Santos, esse também não costuma entrar nas aulas síncronas. Rafa, o Castiglione, está sempre presente. Cadê o Rafa? Aí, salve, salve, Rafa. O Rafa Cardoso está aí?
Tá? E o Castiglione também tá aí. O Castiglione não faltando em uma aula também. Então, os dois. Confundi. Rafinha. Cadê a Rafinha? Salve, Rafinha. Thalita, não entra nas aulas. O Titi, Tiago, tá por aí, Ti. Salve, Ti. O Vitor Tibério, sempre presente. Vitor Zanda. Ok, Vitor. Wesley. Salve, salve, Wesley. E o Vini, que também nunca entra aí nas aulas síncronas. Pessoal, vou mudar a tela. Se alguém estiver copiando, aí me avisa que eu retomo ela, tá bom? Vou para a próxima situação, para o próximo exemplo, tá? Então, peraí, opa, PowerPoint. Deixa eu fechar isso aqui. Impulso. Vamos lá. Mais um probleminha tradicional, daqueles bem bobinhos dos nossos livros de física. Uma partícula de massa 0,20 quilogramas, 200 gramas, né? Possui num certo instante uma velocidade v, uma velocidade vetorial v, de módulo 10 metros por segundo. Direção horizontal e sentido da direita para a esquerda. Então, vou imaginar aqui um objeto, uma bolinha, que está se movimentando da direita para a esquerda com uma velocidade v. E a gente sabe o valor da massa desse objeto, 0,20 quilogramas, e nós também sabemos a velocidade dela, 10 metros por segundo. O problema é saber, nesse instante aqui, onde ela tem essa velocidade, quanto vale um módulo, qual é a direção e qual é o sentido da quantidade de movimento dessa partícula. Quantidade de movimento é a letrinha Q. Agora eu preciso lembrar, quantidade de movimento é uma grandeza física vetorial. Como que eu calculo quantidade de movimento? É massa vezes velocidade. A massa é um escalar, a velocidade é um vetor. Então, a quantidade de movimento, ela vai ter as mesmas características da direção e do sentido do meu vetor velocidade. Não vai ter o mesmo módulo, porque a quantidade de movimento é a massa multiplicada pela velocidade. Então, se eu for desenhar o vetor quantidade de movimento, eu vou desenhar esse vetor quantidade de movimento também da direita para a esquerda, ao sentido do vetor aqui, quantidade de movimento, da direita para a esquerda. Então, eu já sei que a direção dele vai ser horizontal. A pergunta eram as características. Então, direção horizontal. O sentido dele é da direita para a esquerda. Então, vou lá escrever, ó, direita para esquerda. E o módulo dele eu vou ter que calcular. E aí, para calcular o módulo, eu vou pegar a massa e vou multiplicar pelo módulo da velocidade. A massa é 0,20, o módulo da velocidade é 10, portanto, o módulo da quantidade de movimento vai ser 2. Unidade, Newton vezes segundo, ou, se quiserem, quilograma vezes metro por segundo. Essa pode ser as duas unidades usadas aí na quantidade de movimento, afinal, é a mesma coisa. Newton vezes segundo é a mesma coisa que quilograma vezes metro por segundo. Estou descartando todos os meus rabiscos e mantendo aí a resolução em PowerPoint, caso vocês queiram tirar um print, caso vocês estejam aí copiando. É fundamental que vocês não esqueçam que quantidade de movimento é um vetor. Impulso é um vetor. Então, nós temos que olhar para essas grandezas físicas, levando em consideração se tem modificação na direção, no sentido e no módulo, tá? Pode ser que o módulo permaneça constante,
mas a direção e o sentido sejam alterados. Se modificou a direção, se modificou o sentido, isto significa que modificou a quantidade de movimento. Portanto, teve um impulso nessas situações, tá? Posso mudar aqui a tela. Vocês printaram, vocês copiaram. Tem gente copiando. Se tiver gente copiando, coloca no chat para mim. Põe um ponto ali no chat que eu sei que está copiando. Senão eu prossigo aqui, ó. As aulas síncronas, elas vão sempre mais rápido do que a aula presencial, exatamente porque vocês tiram print das coisas, né? Quando a gente voltar no presencial, eu quero ver lá todo mundo com o celular tirando foto da lousa, né? Professora, dá licença que eu vou tirar foto da lousa, eu vou printar a lousa na aula presencial. Vai lá, continuando. Acho que é o exemplo 3 ou 4, não lembro. Nessa situação, também uma outra situação bem comum nos livros de física, o que eu tenho aqui? Uma partícula de massa meio quilo, 500 gramas, 0,5 quilogramas, realiza um movimento obedecendo à função horária S igual a 5 mais 2t mais t quadrado. Então, daqui a gente sabe posição inicial, né? Daqui a gente sabe velocidade inicial, e aqui a gente sabe a aceleração. Lembrando que a aceleração não é o 3, né? Aqui é o valor da aceleração sobre 2. Então, a aceleração aqui vale 6. Para S em metros e T em segundos. Determine o módulo da quantidade de movimento no instante t igual a 2 segundos. Então, quando t vale 2, quanto vale a quantidade de movimento? Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar a nossa função horária, que é o tal do 5 mais 2t mais 3t quadrado, e a gente compara com a expressão, com a função horária do movimento variado. Isso é, com o tal do sorvetão do ano passado. Por comparação, a posição inicial é 5 metros. Por comparação, a velocidade inicial é o 2 metros por segundo. E por comparação, a aceleração sobre 2 vale 3, o que significa que a aceleração é 6. Tá? Mas não é isso que eu quero a quantidade de movimento. Tá? Mas para calcular a quantidade de movimento, eu preciso ter massa e velocidade. A massa está no enunciado, agora a velocidade eu vou ter que descobrir. Essa função, ela me permite descobrir a velocidade desde que eu saia dela e escreva a velocidade da escreva a função da velocidade, né? Eu vou derivar essa função e transformar ela numa função da velocidade. E como é que vai ficar aí a função da velocidade nesses exercícios que tem movimento variado? Ela é o tal do VOAT, lembram-se disso? V igual a V0 mais AT. Eu quero descobrir o V, tá? Não quero descobrir o V para qualquer instante, eu quero descobrir o V para quando T é 2. Substituindo valores que nós sabemos. Velocidade inicial, 2. Aceleração, 6. E o tempo que eu quero saber a velocidade é 2 segundos. Então, no instante, 2 segundos, quanto vale a velocidade? Daqui eu tiro 2, 6 vezes 2, 12. Portanto, no instante igual a 2 segundos, a velocidade vai ser de 14 metros por segundo. Tá? Mas o problema é que é quantidade de movimento. Então, vamos lá. Quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então, é o 0,5 vezes o 14. O que vai me dar 7. 7 newtons segundos. Ok? Então, eu precisei sair da função horária da posição para encontrar a função horária da velocidade, certo? E aí,
No instante 2, eu descobri o valor da velocidade para depois conseguir descobrir o valor da quantidade de movimento. Então, mais um exemplo que eu estou descartando os meus rabiscos e indo para a resolução do PowerPoint. Fala, Gui. Deixa eu ver aqui, Guilherme. Se eu pus presença para você, Gui, só um minutinho, eu já vejo. Quando eu estou na apresentação, eu não vejo o chat. Vamos lá, Gui Gabriel. Gui Gabriel, pus presença para você, Gui, tá bom? Então, é mais um exemplo feito. Vamos para a próxima situação. Pessoal, a aula termina às 10. Ou às 9h50. Acho que eu terminei a aula anterior antes do tempo. Eu terminei a aula anterior às 9. Ou eu comecei a aula de vocês antes do horário? Era até às 9h10 a aula anterior. Olha, eu saía da aula antes do tempo. Ei, Laia. Tinha mais 10 minutinhos na aula no primeiro ano. E comecei a de vocês antes do horário. Por isso que vocês não estavam na sala. Desculpa, gente. Eu me atrapalhei. Não era às 9. Era às 9h10 que começava a minha aula. Então, estou 10 minutinhos aí já adiantado. Eu só vou para mais uma situação, tá? Próximo exemplo. Vamos dar uma olhadinha no que o próximo exemplo nos diz. Então, o que está falando aí o enunciado? Uma força constante atua durante 5 segundos sobre uma partícula de massa 2 kg. Então, primeiro vamos começar a fazer esses exercícios mais simples, depois a gente pega aí uns do ITA, uns de outras faculdades aí mais pesadas, para a gente analisar, tá? Então, aqui exemplo tradicional do livro de física. Eu sei o intervalo de tempo no qual atuou a força, então foi um intervalo de tempo aí de 5 segundos. Ele me deu a massa de uma partícula, 2 quilogramas, e ele disse que a força atuou na mesma direção e no mesmo sentido do seu movimento, fazendo com que sua velocidade escalar variasse de 5 metros por segundo para 9 metros por segundo. Então, se a força está no mesmo sentido e na mesma direção do movimento, eu vou ter aí um impulso positivo produzido por essa força. O que o problema quer saber? O problema quer saber aí o módulo da variação da quantidade de movimento. Então, quanto vale a variação da quantidade de movimento? Depois o problema quer saber o impulso. Depois o problema quer saber a intensidade da força. Aqui, a gente pode resolver esse exercício pela ordem, item A, B e C. Ou a gente pode resolver ele fora de ordem. Vai depender aí do raciocínio de vocês. Se vocês quiserem, dá para começar pela intensidade da força, tá? Isso é, se eu for começar achando aí a força, eu não lembro dessas coisas todas aí, mas eu sei calcular força. Eu sei que força é massa vezes aceleração. A massa eu tenho, e eu sei que a aceleração é variação de velocidade que ocorre durante um certo intervalo de tempo. Então, eu vou calcular a força como sendo a massa 2, variação de velocidade é velocidade final, está lá no meu enunciado, 9, menos a velocidade inicial, que está no meu enunciado, é 5, então eu tenho a velocidade final no enunciado, eu tenho a velocidade inicial. Eu tenho um intervalo de tempo que demorou para fazer isso, ó, o ΔT é 5, e aí eu acho a força. Ó, isso é um caminho, tá? Não estou nem pensando aí nas equações de impulso em quantidade de movimento ainda. Aí eu não sei o que é impulso, eu não sei o que é quantidade de movimento, mas eu sei calcular força. Pelo menos o item C eu sei fazer. 9 menos 5 vai me dar 4. Aí eu vou fazer 4 vezes 2, 8. E aí eu vou ficar com 8 sobre 5. Esse aqui, portanto, é o valor da força, em newtons. Se eu quiser, eu posso deixar isso também em decimais. Cachorrinho, agora não, cachorrinho. Sem latir. Vem cá, vamos. Atrapalha. Fica ruim para quem está do outro lado escutando, né, gente? Desculpa.
Vizinha tocou o alarme aqui, meu cachorro começou a latir. Então, se eu não quiser deixar em fração, vou deixar aqui em decimal. Então, posso começar por aqui. Ah, agora eu quero saber o impulso. Eu quero fazer o item B. Tá? Se eu quiser fazer o item B, vamos calcular o impulso. Impulso é a força que eu já calculei vezes o tempo. Então, a força é 1,6, o tempo é 5 segundos. Então, já tenho a força, 1,6, já tenho o tempo, que é 5, e a gente sabe que 1,6 vezes o 5 vai dar 8 newtons. 8 newtons segundo. Então, ó, comecei pelo C, depois eu fui para o B, e agora eu vou para o A, ó. O A, que é a variação da quantidade de movimento, tá? Eu sei que impulso produz mudança na quantidade de movimento. Se o impulso é 8, isso quer dizer que a variação da quantidade de movimento foi de 8 newtons segundos. Então, fui do contrário. Fui do C para o B, fui do B para o A. Tá, mas se eu quiser seguir a ordem do problema, como é que eu faço? Então, vamos seguir a ordem do problema. Começando pela variação da quantidade de movimento. Como é que eu calculo variação da quantidade de movimento? Se eu quiser começar na ordem, variação da quantidade de movimento é massa vezes variação de velocidade. A massa é 2, a variação da velocidade é a velocidade final, menos a velocidade inicial. Daqui eu tiro, João, daqui eu tiro que 2 vezes 4, o que vai me dar 8. 8 newtons segundo. Então, comecei agora pelo item A. Aí eu vou para o item B. O que o item B quer? Quer que eu calcule a intensidade do impulso. Aí eu vou usar que impulso é variação da quantidade de movimento. A variação da quantidade de movimento é 8, portanto, o impulso é 8. Tá, agora eu vou para o C, para calcular a força. Impulso é força vezes tempo. O impulso é 8, a força eu não tenho, o tempo é 5. Então, 8 sobre 5 é o F. O F, portanto, é 1,6. Vejam, a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Então, eu posso começar do C, ir para o B, ir para o A. Posso fazer o A, depois o B, depois o C. Tá? Cada um aí vai achando um jeitinho de resolver o problema. Vou tirar os meus rabiscos. Vou deixar a resolução em PowerPoint. O nome do meu dog é João. Laura. Quando a gente adotou ele, ele já veio com esse nome. Tem 2 dogs aqui em casa. Um mais novinho, que tem 5 meses, que é o João, que tá latindo. E o Luiz, que já tem 10 aninhos. São 2 dogs por aqui. Então, pessoal, não vou começar outro exemplo, porque tenho aí mais 2 minutinhos só de aula, pelo que mostra o meu computador aqui, são 9h58. Quark foi o nome que eu dei para o meu carro pequenininho, eu tenho um Ford K, ele se chama Quark. É o nome do meu carro. É o nome de carro para mim, Quark. Fica nem bonito no carro, Quark. Então, pessoal, estou encerrando a aula de hoje por aqui, né? Você tem uma figurinha do meu cachorro? O primeiro ano printou meu cachorro, o João. Não sei se vocês printaram também, que teve um dia que eu mostrei, ele era bem pequenininho, meu cachorrinho. Nem eu tenho essa figurinha aí do João. Vou pedir depois até para mandarem para mim essa figurinha do João, porque eu não tenho. Eu sei que alguém tirou aí, acho que uma foto do João, e fez aí uma figurinha dele, né? Mas ele era bem pequenininho, acho que quando fizeram a figurinha dele. Então é isso, pessoal. Por aqui, estamos encerrando hoje, né? E nos vemos na sexta-feira com 2 aulinhas, ok? Então, estou encerrando aqui a gravação. Obrigado pela presença na aula. Boas aulas aí para vocês.